Olha só, abre aí comigo, Gênesis capítulo 35, versículo 21 e 22. Gênesis 35, versículo 21 e 22 é o texto para nós nessa noite. Diz assim a palavra de Deus: Então partiu Jacó, ou partiu Israel, e armou a sua tenda além da torre de Éder. Certo? Além da torre de Éder. E aconteceu que, habitando Israel naquela terra, foi Ruben e se deitou com Bila, concubina de seu pai. E Israel o soube. Eram 12 os filhos de Israel. Amados, olha que palavra. Gênesis, capítulo 35, versículo 21 e versículo 22. E o tema da nossa reflexão hoje é consequências da imoralidade. Consequências da imoralidade. Olha, nós precisamos saber que a imoralidade tem consequências. Ela cobra um preço caro. E a gente vai aprender isso hoje a partir desse texto da Escritura do Gênesis 35, 21 e 22, com aquilo que aconteceu com o primogênito de Jacó, Ruben. Você sabe, Jacó teve 12 filhos e dentre esses 12 filhos, né, o primogênito de Jacó se chamava Ruben. E o texto vai nos contar uma história dramática que aconteceu com Jacó quando ele chega nesse lugar. Né? O texto diz, verso 21, que ele partiu, né, e armou a sua tenda além da torre de Éder, né, que era uma torre chamada de Torre do Rebanho. Era uma torre que muito possivelmente foi construída para que os donos de rebanho pudessem vigiar, né, os rebanhos, para que os salteadores não roubassem os rebanhos. Mas o mais importante e o mais impressionante do texto é que o autor nos informa que nesse contexto onde ele está residindo agora, onde ele se aproxima, né, partiu e armou a sua tenda ali perto dessa referência, né, que é a torre de Éder, aconteceu que nesse lugar Israel, naquela terra, habitando ali, morando ali, ocorre algo muito doloroso na família de Jacó. O seu filho mais velho comete incesto com uma de suas concubinas, que era Bila. Bila era a serva de Raquel. E não só isso, né? Ela não só era serva de Raquel, mas ela era mãe do Dan e do Naphtali, ou Naphtali. Então, isso é uma coisa muito dolorosa e triste, né? E esta é uma situação de imoralidade que a Escritura nos apresenta ali no livro do Gênesis, né? Na família de Jacó, e o personagem principal dessa história triste é Ruben, o seu filho primogênito. E o que nós queremos deixar para a nossa reflexão nessa noite é que a imoralidade ela tem consequências, né? Tem consequências na dimensão pessoal, tem consequência na dimensão relacional e tem consequência na dimensão espiritual. Pelo menos essas três dimensões da nossa vida são afetadas de uma maneira muito negativa quando a gente trilha o caminho da imoralidade. E é isso que nós vamos ver na vida de Ruben. Em primeiro lugar, Ruben, né, teve a sua vida atingida, né, pela consequência da imoralidade na dimensão pessoal. Você vai ver isso, né, de maneira mais explícita lá em 1 Crônicas, capítulo 5, verso 1. Eu vou ler isso aqui para você e depois você pode ou acompanhar e conferir ou você pode anotar, né? 1 Crônicas, capítulo 5, verso 1. Diz assim o texto da Escritura: Quanto aos filhos de Ruben, o primogênito de Israel, aí veja só, abre um parêntese e diz assim, pois era o primogênito, mas por ter profanado o leito de seu pai, deu-se a primogenitura aos filhos de José, filho de Israel, de modo que na genealogia não foi contado como primogênito. Olha só, ele era o primogênito de Jacó, ou de Israel, né? O filho primogênito
naquela cultura tinha uma importância, tinha um significado muito forte. Você sabe que o próprio Jacó, né, quis a bênção da primogenitura e acabou roubando a bênção da primogenitura de Esaú, né? Então você sabe que isso tinha um papel muito importante, né, naquele cenário, naquele contexto. E Rúben, por causa da imoralidade, por causa de ter deitado com a concubina do seu pai, né, por ter agido, né, de maneira impulsiva, indigna, permissiva, por ter agido de maneira imoral em relação à concubina do seu pai, ele perde o direito de primogenitura, né? O texto chega a dizer que ele era primogênito, mas por ter profanado o leito do seu pai, deu-se a sua primogenitura aos filhos de José. Olha que coisa, filho de Israel, de modo que na genealogia não foi contado como primogênito. Então, olha só, a imoralidade, ela tem consequências pessoais. E Rúben sofreu consequências pessoais. Ele perdeu o direito de primogenitura, não é? Porque ele foi impulsivo, ele foi permissivo, ele foi indigno em relação à concubina do seu pai. Há comentaristas que dizem que ele atropelou, né? Porque ele tinha o direito de ser primogênito, e talvez como primogênito, né, com a herança que ele haveria de ter direito, ele talvez poderia ter direito sobre a concubina do pai, mas ele atropelou o processo, né? Ele foi afoito, ele quis passar o carro adiante dos bois, né? E aí tudo deu muito errado, né? O texto que nós lemos de Gênesis diz que o pai dele soube, né? Versículo 22 diz que acontecendo que habitando Israel naquela terra, foi Rúben e se deitou com Bila. E a Bila era a concubina do pai dele. E o texto diz que Israel o soube, né? Então, olha só, a imoralidade, ela tem consequência pessoal, certo? Ela te entrega prazer hoje e te entrega a conta amanhã, né? Ela te entrega o prazer agora, né, e o prejuízo depois. E foi exatamente isso que aconteceu com Rúben. Ele teve um prazer ao profanar o leito, a cama do pai dele, porque deitou com a concubina do seu pai. Ele teve um prazer hoje, né, no imediato, no agora, mas depois veio o prejuízo e a conta mais tarde. Lá, como a gente pode ver descrito aqui no 1 Crônicas, capítulo 5, verso 1. Então muito cuidado, porque a imoralidade, ela traz sim um prazer imediato, momentâneo no hoje, mas ela vai cobrar um preço caro amanhã. Ela vai ter prejuízos e consequências no nível pessoal. E o Rúben sofreu isso, ele perdeu o direito de primogenitura. E a Escritura faz questão de mostrar que o direito que era dele, ele perde e passa para os filhos de José. E na genealogia, que era um documento muito importante para eles, por causa do Messias, né, que haveria de vir, né, a genealogia era algo muito importante, ele aparece não mais como o primogênito. Então cuidado, porque a imoralidade tem consequência pessoal. Foi assim na vida de Rúben, né? Foi assim na vida de todos aqueles que se renderam a ela, que trilharam o caminho da imoralidade. Não pensa que isso passa impune, tem consequências. Quantas pessoas carregam marcas dolorosas na dimensão pessoal por causa de terem se rendido à imoralidade. E assim foi com Rúben e ainda continua sendo assim com cada um daqueles que se entregam à imoralidade. É um alerta para nós. Cuidado, a imoralidade tem consequência. E muito dessa consequência vem em nível pessoal. Então você pode olhar para o exemplo de Rúben e resguardar o seu coração, resguardar a sua vida, para que você não sofra essas consequências, né? Para que você trilhe um caminho de bênção, você trilhe um caminho de saúde pessoal, porque você está tendo o alerta da palavra de Deus. Mas não foi só isso, né? A imoralidade, né, tem consequência na dimensão pessoal e ela tem consequência na dimensão relacional. Ela tem consequência na dimensão relacional também. Então, além de ter perdido o direito de primogenitura, né,
que era uma coisa muito importante naquele tempo, Rubem também perdeu, né, teve consequência na dimensão relacional. Se você vê o Gênesis capítulo 49, quando Jacó chama os seus filhos, antes de morrer ele chama os filhos para abençoar cada um dos seus 12 filhos. E veja o que acontece, ele chama o primogênito, que é Rubem. E veja, olha a consequência na dimensão relacional. Gênesis 49, versículo 3 e 4. Jacó chama todos os filhos, né? Reúne os filhos. O texto diz assim, depois, desde o verso 1, eu vou ler o contexto para você ver. Verso 49, capítulo 49 de Gênesis, verso 1 diz: Depois chamou Jacó os seus filhos e disse: Ajuntai-vos, e eu vos farei saber o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Verso 2: Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, ouvi Israel, vosso pai. Ele chama, é uma despedida e é uma oportunidade de abençoar os filhos. Agora veja a palavra dele para o Rubem, o primogênito, que cometeu incesto, que profanou o leito do seu pai deitando com a concubina do seu pai. Verso 3, ele diz: Rubem, tu és meu primogênito, minha força e as primícias do meu vigor, o mais excelente em altivez e o mais excelente em poder. Olha só o que o pai fala dele. Era assim que ele haveria de ser, né? O primogênito, a expressão máxima da força e do vigor de Jacó, como seu primeiro filho, né? Excelente em altivez e em poder, mas, verso 4 diz, impetuoso como a água, não serás mais excelente, porque subiste ao leito de teu pai e o profanaste, subiste à minha cama, não serás mais excelente. Sabe por quê? Porque você foi impetuoso, você foi permissivo, né? Você foi indigno, você foi imoral, Rubem, você foi imoral. Você haveria de ser a expressão máxima da minha força, do meu vigor, excelente em altivez e poder, mas não será. Por causa dessa impetuosidade, não será mais excelente. Porque você subiu ao leito do seu pai, você profanou o leito do seu pai, você subiu à minha cama. Veja as consequências. Rubem, por causa da sua imoralidade, tem que contabilizar os prejuízos na dimensão pessoal, ele perde o direito de primogenitura e tem que contabilizar prejuízo na dimensão relacional, né? Numa hora tão crucial como essa, né? Numa hora de despedida do seu pai, ele tem que ouvir isso, né? Da boca do seu pai. Ele tem que ouvir essa palavra dura, né? Indigesta, mas consequente do que ele fez e do que ele semeou. Ele tem que ouvir isso dos lábios do seu pai, né? Você não será mais referência de excelência, porque você profanou o leito do seu pai. Você subiu na minha cama e você deitou com a minha concubina. Ou seja, você foi impetuoso, é o que diz aqui, como água, né? Você foi impetuoso como águas que não conhecem limite. E essa impetuosidade tem um preço alto. A sua permissividade, né? A sua impetuosidade, a sua falta de dignidade para com o seu pai tem um preço alto. Tem que ouvir isso do seu pai. E você vê que tem consequências não só em relação ao pai, mas em relação aos irmãos também. Em relação aos irmãos, quando no capítulo 37, que nós ainda vamos chegar do livro de Gênesis, quando os irmãos de José resolvem apanhá-lo e lançá-lo numa cisterna, no princípio eles querem matá-lo, na verdade. E Rubem se sente responsável por José e ele tenta dissuadir os irmãos de fazerem isso e ele dá a sugestão de jogá-lo numa cisterna. E a intenção dele é depois vir e socorrer e tirar José daquela situação. Mas ele não consegue, porque os irmãos depois, liderados por Judá e não por Rubem, decidem vendê-lo para os ismaelitas. E ele vai parar no Egito, porque ele perdeu a autoridade. Né? Ele perdeu a autoridade. Ele perde a bênção do seu pai e ele perde a autoridade diante dos seus irmãos por causa da sua imoralidade. Então, irmãos, imoralidade tem consequência. E você que está me ouvindo, imoralidade tem consequência. Tem consequência na dimensão pessoal e tem consequência na dimensão relacional. É isso que nós vemos exemplificado na vida de Rubem. Rubem, o primogênito de Jacó,
que profanou o leito do seu pai deitando com a concubina de Israel, que era o seu pai, a Bila. Ele sofreu consequências pessoais e também consequências relacionais. Perdeu a bênção do pai, ouviu essa palavra dura naquele momento que poderia ser um momento de glória, de bênção, né? E teve a autoridade dele, né, perdida também, porque a liderança, ao invés de ser dele, passou a ser de Judá. E Judá, naquele momento, teve a ideia de jogar num poço, de ter sido jogado num poço, agora vendê-lo para os ismaelitas, tirar proveito financeiro daquela situação. Veja que situação terrível. Cuidado, cuidado. A imoralidade parece algo tão agradável, né? Traz o seu prazer momentâneo, mas cobra o seu prejuízo depois lá na frente. Na dimensão pessoal e na dimensão relacional também. Fica esperto, né? Não caia nessa armadilha, né? Não deixe se levar pelo engano do seu coração. Não seja impetuoso, não seja permissivo, não seja indigno, né? Peça a graça de Deus para que você não se renda aos enganos do seu coração, mas para que você honre as pessoas da sua casa, o seu marido, a sua esposa, o seu pai, sua mãe, os seus filhos, né? Os seus irmãos em Cristo, para que você honre as pessoas, né, com as quais você tem vínculo. Sabe por quê? Porque o pecado é consequência, a culpa. O pecado, a culpa é de quem comete, mas a consequência vai para quem está perto. Você lembra de Davi? Davi cometeu imoralidade, né, em relação a Batseba. E as consequências foram em nível pessoal para ele, mas foram em nível relacional. Sua família pagou um preço caro, não como maldição hereditária, mas como consequência do pecado que ele havia cometido, de imoralidade. Portanto, nós devemos nos resguardar disso, né? E pedir graça e misericórdia do Senhor para não cedermos aos enganos do nosso coração, nem às seduções que há neste mundo, e também para termos a graça de Deus de resistirmos às ciladas do maligno, né? Olhando não só para Davi, olhando para Rúben, como nós estamos aprendendo hoje em Gênesis, capítulo 35, verso 21 e 22. Cuidado, a imoralidade tem consequência em nível pessoal, mas também em nível relacional. E por fim, ela tem consequência em nível espiritual, tá? Porque todo pecado e imoralidade, antes de ser contra outra pessoa, é contra Deus. É contra Deus. E você veja que isso teve consequências ainda lá no 1 Crônicas 5, né, que fala que Rúben perdeu o direito de primogenitura por causa da sua imoralidade, porque ele profanou o leito do seu pai Jacó, né, deitando com Bila, que era a concubina do seu pai. O texto diz que ele não só perdeu o direito de primogenitura, mas diz o seguinte, o verso 2 de 1 Crônicas 5 diz: Judá, na verdade, foi poderoso. Judá, na verdade, foi poderoso entre os seus irmãos. E dele veio o príncipe. Porém, o direito de primogenitura não foi de Rúben, mas passou para José. Veja, teve consequência, porque Judá foi quem se tornou poderoso. Era para ser Rúben. E era para ser dele que viria o príncipe, mas veio de Judá por causa da sua atitude de imoralidade. Isso teve consequência em dimensão espiritual. E a gente sabe que o Messias veio da tribo de Judá, Jesus é o leão da tribo de Judá. Ou seja, isso tem consequência não só na dimensão pessoal, não só na dimensão relacional, mas também nos desdobramentos, na dimensão espiritual, naquilo que Deus vai fazer nas nossas vidas. Então, olha só, e quando a gente olha para isso, a gente lembra de um texto de 1 Tessalonicenses, eu acho que é importante citar isso, né? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, quando fala da questão da prostituição e de outras coisas, o texto lá diz uma coisa muito forte, fala da santificação, fala do desejo lascivo, né? O apóstolo Paulo diz assim: pois essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, ou da imoralidade, vamos usar aqui essa palavra, para que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia como os gentios que não conhecem a Deus. Veja, isso tem
implicação espiritual, porque quando a gente age assim, a gente está agindo como um gentio, como alguém que não conhece a Deus. E aí ele diz assim, e que nessa matéria ninguém ofenda nem defraude o seu irmão, porque o Senhor contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é vingador. Olha que palavra séria. Porquanto Deus não nos chamou para impureza ou para imoralidade. Deus não nos chamou para isso, e sim para santificação. Agora observe o verso 8 mais pesado. Dessarte, quem rejeita estas coisas não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Gente, isso é muito sério. Portanto, nós olhamos hoje para a vida do primogênito de Israel, de Jacó, que é Rúben. E com ele a gente aprende: a imoralidade tem consequências. Na dimensão pessoal, na dimensão relacional, mas sobretudo na dimensão espiritual. Porque Deus não nos chamou para impureza nem para imoralidade. Deus nos chamou para santificação. E Ele é vingador dessas coisas. A gente precisa cuidar como nós possuímos o nosso próprio corpo e para não defraudar o próximo. Porque dessas coisas Deus é vingador. E a palavra diz que quem rejeita essas coisas não está rejeitando o homem, está rejeitando a Deus que nos dá o Espírito. E nós não podemos agir da força e no ímpeto do nosso coração, da nossa carne, porque se assim o fizermos, nós estamos agindo como quem não conhece a Deus, né? E a coisa mais impressionante para mim é que Rúben, né, ele repete um modelo, né, do seu tio Esaú, né? É impressionante. Esaú é que foi impuro, que foi imoral, e ele anda não no caminho do seu pai, mas no caminho do seu tio, no caminho de Esaú. Ele profana o leito do seu pai, ele age com impetuosidade, com permissividade, de maneira indigna, e ele age de maneira imoral. E isso tem um preço pessoal, tem um preço relacional e tem um preço no sentido espiritual da sua vida. Então, muito cuidado, não se deixe levar pelos enganos do seu coração, não se deixe, resista, né, à sedução desse mundo, e também tome a armadura de Deus para resistir diante das ciladas do maligno, tá bom? A imoralidade tem consequência, tá? Ela tem consequência. Ela te dá o prazer hoje e te cobra um preço caro amanhã, né? Ela te dá um prazer hoje e traz o prejuízo logo depois, um pouquinho mais à frente. Tome cuidado. Aí você deve perguntar: pastor, e agora o que eu faço? Eu já cometi a imoralidade, eu já caí nela. Como é que eu faço? Se esse é o seu caso, não está perdido. Lembra quando Jesus tem aquele encontro com a mulher apanhada em adultério, né? Em flagrante adultério, que era para ser apedrejada, conforme o desejo de todos aqueles hipócritas que estavam ali, apanharam, trouxeram ela, não trouxeram o indivíduo com o qual ela estava cometendo adultério, e queriam usar aquela situação para apanhar Jesus em contradição. Jesus olhou para aquela mulher e disse para ela: vá e não peques mais. Então a oportunidade de você pedir perdão ao Senhor, reconhecer que isso é pecado, reconhecer que a imoralidade não é o chamado de Deus para nós, nem para impureza, nem para imoralidade, nem para prostituição. Deus não nos chamou para isso, Deus nos chamou para santificação, né? Reconhecer que isso é pecado, pedir a Deus perdão por esse pecado, pedir a Deus que te limpe, que te perdoe, que te purifique, e pedir a Ele a graça de andar num novo caminho, como Jesus disse para aquela mulher: nem eu te condeno, mas vá e não peques mais. E a palavra de Deus lá em Provérbios diz assim, né, que aquele que encobre as suas transgressões não prospera, mas aquele que as confessa e deixa, alcança ou encontra misericórdia. E João diz: se confessarmos os nossos pecados, no sentido de admiti-los e abandoná-los, né, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Por quê? Isso é maravilhoso. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então, a história de Rúben está aí para nosso ensino. O apóstolo Paulo diz: tudo que outrora foi escrito para o nosso ensino, para que pela paciência, pela perseverança, pela instrução da Escritura nós tenhamos esperança.
a gente ande num caminho diferente, a gente aprenda e a gente viva aquilo que Deus tem para nós, as suas bênçãos e um caminho de triunfo para a honra e glória do Senhor. Que Deus nos abençoe, no nome de Jesus e para a sua glória. Amém, amém e amém.